Capítulo 4. Documentário anti-samaritano. Oposição dos samaritanos no tempo de Ciro. Mas, quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os repatriados estavam construindo um santuário a Yahvé, o Deus de Israel, vieram ao encontro de Zorobabel, de Josué, e dos chefes de família e disseram-lhes: Queremos colaborar convosco na construção, pois, como vós buscamos vosso Deus e lhe oferecemos sacrifícios, desde o tempo de Assaradom, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Zorobabel, Josué e os outros chefes de família de Israel lhe responderam: Não é conveniente que nós e vós construamos juntos um templo a nosso Deus. Cabe unicamente a nós construí-lo para Yahvé, o Deus de Israel, como nulo prescreveu Ciro, rei da Pérsia. Então o povo da terra pôs-se a desencorajar o povo de Judá e a atemorizá-lo, para que não construísse mais. Subornaram contra eles conselheiros para frustrar seu projeto durante todo o tempo de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Oposição dos samaritanos no tempo de Xerxes e Artaxerxes. Sob o reinado de Xerxes, no começo do seu reinado, eles escreveram a carta de acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. No tempo de Artaxerxes, Mitridates, Tabel e outros companheiros seus escreveram contra Jerusalém e Artaxerxes, rei da Pérsia. O texto do documento era feito na escrita aramaica e em língua aramaica. Depois, Reum, governador, e Samsai, secretário, escreveram ao rei Artaxerxes contra Jerusalém a seguinte carta: Reum, o governador Samsai, o secretário e seus outros colegas, os juízes e os legados, funcionários persas, o povo de Uroque, de Babilônia e de Susa, isto é, os elamitas e os outros povos que o grande e ilustre Assurbanipal deportou e estabeleceu na cidade de Samaria e em outros lugares da Transeufratênia. Eis a cópia da carta que eles enviaram. Ao rei Artaxerxes, teus servos, o povo da Transeufratênia. Agora, pois, saiba o rei que os judeus que saíram de junto de ti para cá e vieram para Jerusalém estão reconstruindo a cidade rebelde e perversa. Começaram a restaurar as muralhas e já cavam seus alicerces. Saiba o rei agora que, se essa cidade for reconstruída e restauradas suas muralhas, eles não pagarão mais impostos, nem tributos, nem direitos de passagem, e meu rei sairá prejudicado. Ora, já que comemos o sal do palácio, não nos parece conveniente ver fazer-se esta afronta ao rei? Por isso enviamos ao rei essas informações, para que se façam pesquisa nas memórias de teus pais. Nessas memórias encontrarás e verificarás que esta cidade é uma cidade rebelde, que causa prejuízo aos reis e às províncias, e que nela se tem fomentado revoltas desde os tempos antigos. Foi por isso que essa cidade foi destruída. Fazemos saber ao rei que, se essa cidade for reconstruída e suas mulheres reedificadas, em breve não terás mais possessão alguma da Transeufratênia. O rei mandou a seguinte resposta: a Reum, governador, a Sansei, secretário, e aos outros colegas que residem na Samaria e em outros lugares da Transeufratênia. Paz. Agora, pois, a carta que enviaste a mim foi lida na minha presença, em sua tradução. Ordenei que se fizessem investigações e achou-se que, desde os tempos antigos, essa cidade se tem sublevado contra os reis e que nela tem havido insurreições e revoltas. Reis poderosos reinaram em Jerusalém, tendo se tornado senhores de toda a região da Transeufratênia, e eles se pagavam
A ele se pagavam impostos, tributos e direitos de passagem. Ordenai, portanto, que cessem as obras desses homens. Essa cidade não deve ser reconstruída, até que eu ordene outra coisa. Guardai-vos de agir com negligência nesse assunto, para que o mal não aumente em prejuízo dos reis. Logo que a cópia do documento do rei Artaxerxes foi lida diante do governador Reum, de Sansai, o secretário, e de seus colegas, partiram a toda pressa para Jerusalém ao encontro dos judeus e, pela força das armas, fizeram cessar os trabalhos. A construção do templo, 520 a 515. Assim foi que ficaram interrompidos os trabalhos do templo de Deus em Jerusalém. A interrupção durou até o segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Capítulo 5. Então os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ado, puseram-se a profetizar aos judeus que estavam na Judéia e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, que os inspirava. E Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josedeque, começaram a construir o templo de Deus em Jerusalém. Os profetas de Deus estavam com eles, dando-lhes apoio. Por essa época, Tatanai, governador da Transeufratênia, Setar-Buzanai e seus colegas vieram ter com eles e lhes perguntaram: quem vos deu permissão para reconstruir esse templo e restaurar essas paredes? Quais os nomes das pessoas que estão fazendo essa construção? Meu Deus! Mas Deus tinha os olhos voltados para os anciãos dos judeus. Não foram obrigados a parar o trabalho, aguardando que chegasse um relatório a Dario, que então mandaria uma ordem oficial sobre a questão. Cópia da carta de Tatanai, governador da Transeufratênia. Setar-Buzanai e seus colegas, as autoridades da Transeufratênia, mandaram ao rei Dario. Enviaram-lhe um relatório nesses termos. Ao rei Dario toda a paz. Saiba o rei que estivemos no distrito de Judá, no templo do grande Deus. Ele está sendo reconstruído com pedras enormes e suas paredes estão sendo revestidas de madeira. O trabalho está sendo executado com diligência e progride nas mãos dessa gente. Interrogamos, pois, a estes anciãos e falamos-lhes: quem vos deu permissão para reconstruirdes este templo e restaurardes essas paredes? Pedimos também os nomes deles para te relatar. Podemos assim transcrever os nomes dos homens que chefiam essa gente. Eis a resposta que nos deram: somos servidores de Deus do céu e da terra. Estamos reconstruindo um templo que ficou de pé, outrora, por muitos anos, e que um rei de Israel construiu e terminou. Mas porque nossos pais irritaram o Deus do céu, este os entregou nas mãos de Nabucodonosor, o caldeu, rei da Babilônia, que destruiu este templo e deportou o povo para a Babilônia. Entretanto, no primeiro ano de Ciro, rei da Babilônia, o próprio rei Ciro deu ordem de se reconstruir esse templo de Deus. Além disso, o rei Ciro retirou do santuário da Babilônia os utensílios de ouro e prata do templo de Deus que Nabucodonosor retirara do santuário de Jerusalém e transportara para o templo da Babilônia, e mandou entregá-los a Sassabassar, que ele nomeou governador, e disse-lhe: toma estes utensílios, vai depositá-los no santuário de Jerusalém, e que o templo de Deus seja reconstruído em seu lugar primitivo. Este Sassabá veio, pois, colocou os fundamentos do templo de Deus em Jerusalém, e desde aquela época até o presente está sendo construído, mas ainda não está acabado. Agora, pois, se o rei acha conveniente, que se investigue nos tesouros do rei em Babilônia, para se descobrir se de fato foi dada por Ciro a ordem de se reconstruir o templo de Deus em Jerusalém, e que o rei depois nos faça saber qual é a sua decisão sobre o assunto. Capítulo 6. Então, por ordem do rei Dario, fizeram-se pesquisas nos tesouros onde estavam guardados os arquivos da Babilônia. Encontrou-se em Ecbatana, fortaleza situada na província da Média, um rolo onde estava escrito o seguinte: memorando. No primeiro ano do rei Ciro ordenou: Templo de Deus em Jerusalém. O templo será reconstruído para ser um lugar onde se ofereçam sacrifícios, e seus alicerces devem ser restaurados. Sua altura será de 60 covados e sua largura de 60 covados. Terá 3 fileiras de pedras talhadas e uma fileira de madeira. A despesa correrá por conta da casa do rei.
Além disso, serão restituídos os tecidos de ouro e de prata do templo de Deus, que Nabucodonosor retirou do santuário de Jerusalém, para levá-los para a Babilônia, de modo que tudo retome seu lugar no santuário de Jerusalém e seja deposto no templo de Deus. Agora, pois, Tatanai, governador da Transeufrotênia, Setar-Buzanai e vossos colegas e autoridades da Transeufrotênia, afastai-vos de lá, deixai que o governador de Judá e os anciãos dos judeus trabalhem nesse templo de Deus. Eles podem reconstruir esse templo de Deus no seu lugar. Eis o que ordeno acerca do que deveis fazer no tocante a estes anciãos dos judeus, para a reconstrução deste templo de Deus. Com os bens do rei, isto é, com os impostos da Transeufrotênia, as despesas dessa gente lhe serão reembolsadas com exatidão e sem interrupção. Ser-lhes-á dado para os holocaustos do Deus do céu, touros jovens, carneiros e cordeiros, e também trigo, sal, vinho e óleo. Lhes serão, sem negligência, diariamente fornecidos, conforme as indicações do sacerdote de Jerusalém, para que possa oferecer ao Deus do céu sacrifício de agradável odor e para que orem pela vida do rei e de seus filhos. Ordeno também que, se alguém transgredir esse edito, arranque-se de sua casa uma viga de madeira. Ela será erguida e nela seja empalado, e sua casa seja convertida num montão de imundícies por causa dessa culpa. Que o Deus que faz habitar ali seu nome, abata todo o rei e todo o povo que ousar modificar ou destruir este templo de Deus em Jerusalém. Eu daria desta ordem, que ela seja pontualmente executada. Então Tatanai, governador da Transeufrotênia, Setar-Buzanai e seus colegas obedeceram fielmente às instruções enviadas pelo rei Dario. E os anciãos dos judeus continuaram a construir, com êxito, sob a inspiração do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ado. Terminaram a construção de acordo com a ordem do Deus de Israel e a ordem de Ciro e de Dario. Este templo foi concluído no 23º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. Os israelitas, os sacerdotes, os levitas e o resto dos exilados celebraram com alegria a dedicação desse templo de Deus. Ofereceram para a dedicação desse templo de Deus 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros e, como sacrifício pelo pecado de todo Israel, 12 bodes, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram também os sacerdotes segundo suas categorias e os levitas segundo suas classes para o serviço do templo de Deus. Em Jerusalém, como está escrito no livro de Moisés. A Páscoa de 515. Os exilados celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Os levitas tinham se purificado como um só homem e por isso todos estavam puros. Imolaram, pois, a Páscoa para todos os exilados, para seus irmãos, os sacerdotes, e para eles próprios. Comeram a Páscoa. Os israelitas que tinham voltado do exílio e todos os que, tendo rompido com a impureza das nações da terra, se tinham juntado a eles para buscar a Yahvé, o Deus de Israel. Celebraram com alegria durante 7 dias a festa dos asmos, pois Yahvé os enchera de alegria, tendo feito inclinar-se para eles o coração do rei da Assíria, para que ele apoiasse seu esforço nas obras do templo de Deus, o Deus de Israel. Dá uma pausa aqui, continuando o próximo.